Continuando a nossa aula, de lançamento, nós acabamos de ver lançamento oblíquo e agora nós vamos ver o nosso lançamento horizontal. Vou mostrar para vocês mais uma vez que a solução para todas as nossas equações continuarão sendo a ideia de Deus vê tudo. Olha só, imaginemos que nós estivéssemos no alto de um obstáculo e, num determinado instante, você chegasse no término desse objeto, no término desse obstáculo, e eu pegasse essa esfera e simplesmente abandonasse ela. Ela cairia em linha reta sob a ação apenas da gravidade. Mas se essa nossa esfera for arremessada, ou seja, for lançada, sua trajetória é no plano o quê? Horizontal. Mas aí, ao chegar nesse ponto aqui de sua trajetória, ela não tem mais o contato com a superfície. E aí o grande agente responsável por nos trazer ao solo, que é a nossa gravidade, começa a trabalhar. E ao fazer isso, à medida que o tempo vai passando, a nossa velocidade vai ficando cada vez maior no plano vertical, onde a aceleração está presente. Olha, não se esqueçam desse detalhe. Só há mudança de velocidade provocada por uma aceleração se ela atuar na mesma direção da velocidade do objeto, seja a favor da sua trajetória ou contrário a ela. Quando nós estivermos numa situação problema, a nossa chamada aceleração, e ela for perpendicular à trajetória descrita, esta aceleração não muda em nada a velocidade do nosso objeto. Isso significa que, da mesma forma que eu acabei de falar no nosso lançamento oblíquo, no nosso lançamento horizontal, a coordenada vertical é variável, a coordenada horizontal ela é constante. Então, se nós representássemos os vetores velocidade, chamado Vx, ele ficaria representado do mesmo tamanho desde o início até o final da trajetória. Já a nossa coordenada Vy, com o passar do tempo, ia ficando cada vez maior porque nós caímos sobre a influência gravitacional. E aí a nossa gravidade faz com que a velocidade ao longo do tempo, na nossa coordenada vertical, vá ficando cada vez mais intensa. Como seria, mais uma vez, lá vem Wesley falando que Deus vê tudo, resolve, que as equações da cinemática podem ser ignoradas, eu não preciso me preocupar com elas. Vamos provar, mais uma vez, que isso é possível. Imagine o seguinte, que este objeto fosse arremessado de uma altura de 80 metros, com uma velocidade de valor 12 metros por segundo na coordenada horizontal. Qual seria a distância dele na coordenada horizontal, desde o ponto do lançamento até o seu ponto de chegada ao solo? Primeira coisa, quem nos faz cair? Gravidade. Então é mais que natural que eu trabalhe essa ideia de tempo de permanência no ar, usando quem é que me faz chegar lá no chão, que é a nossa tão chamada gravidade. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Muito simples. Nós já falamos que isso é lançamento. Então trabalha com ele, faça uma linha reta. Para que uma linha reta? Para mostrar para vocês a mudança de velocidade que a gente tem ao longo do tempo. Olha só, nesse ponto aqui de arremesso, eu fui lançado com velocidade horizontal de valor 12 metros por segundo. Mas verticalmente eu não estou descrevendo nada ainda. Eu só começo a partir desse ponto aqui, em que eu não tenho plano de apoio mais. Isso quer dizer que a partir desse ponto, eu começo a sofrer a ação e os efeitos de quem? Da gravidade. Que vai fazer com que a minha velocidade no plano Y, que era 0, comece a cada segundo a ser modificada. Como a nossa gravidade ela tem um valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, você vem e faz isso aqui, ó. 10 metros por segundo ao quadrado seria 10 metros por segundo barra segundo. Ou seja, esta aceleração faz a minha velocidade mudar 10 metros por segundo a cada segundo.
Então quer dizer que eu vou sair de um ponto de repouso vertical e 1 segundo após eu já terei velocidade igual a quanto? 10. Aí você vem aqui e faz isso, ó. Qual é a velocidade média entre 0 e 10? Sua velocidade média seria 5. Em 1 segundo, você acaba de cair 5 metros. Mas você foi abandonado de que altura? 80. Então você ainda continua caindo. No segundo seguinte, sua velocidade, que era 10, vai se tornar quanto? 20. E eu venho aqui, minha velocidade média 15, em 1 segundo, eu acabo de cair mais 15 metros. Então eu já desci 20 metros. Ou seja, não cheguei ainda ao solo. Continuo caindo. Note que as distâncias vão ficando cada vez maiores, pois a velocidade agora dele chegou a 30. E aí eu tenho uma média de velocidade agora igual a 25, onde nesse 1 segundo eu cairei mais 25 metros. Já tinha começado e caído 5, mais 15 e mais 25. Já caímos 45 metros. Já chegamos ao chão? Ainda não. Continuamos a cair. Passado mais 1 segundo, com esta variável de velocidade, nós chegamos a quanto agora? 40 metros por segundo. Qual seria a nossa velocidade média entre 30 e 40? Seriam 35. Ao longo de 1 segundo, eu acabo de cair 35 metros. Note agora que 35 mais 25 mais 15 mais 5 dá um total de 80 metros. Opa, acabei de chegar no solo. Com que velocidade? 40 metros por segundo na minha coordenada VY. Após quanto tempo eu cheguei ao solo? 1, 2, 3, 4 segundos foi o tempo que eu permaneci caindo. Eu fiquei então durante 4 segundos num plano horizontal descrevendo uma velocidade constante de valor quanto? 12. Então quer dizer que ao longo do plano horizontal nós percorremos uma certa distância. Como determiná-la é o que pediu para nós. Chegar isso aqui para cá um pouquinho, para não nos atrapalhar, para a gente poder usar esse espaçozinho aqui que é o suficiente para nós. Essa distância chamada de dx é nessa coordenada, onde Vx é constante, porque é movimento uniforme, ao longo de todo o tempo de duração do nosso movimento. Você teve como sendo essa coordenada 12, o tempo de queda, gastando assim 4 segundos, você percorreu horizontalmente o equivalente a 48 metros. Mais uma vez, observe que as equações não são necessárias. Posso utilizá-las? Posso. Só que fica muito mais difícil a gente ficar lembrando todas essas equações. Gente, basta que você entenda o seguinte: coordenada vertical tem aceleração. Então eu tenho variações de velocidade. Isso significa que eu vou usar o quê? Velocidade média. Plano horizontal é perpendicular à gravidade. E perpendicular, pessoal, a ação gravitacional não interfere nesta coordenada. Isso quer dizer que sempre será, no nosso plano horizontal, velocidade constante. Isso caracteriza-se movimento retilíneo uniforme. Independente de ser ou não movimento uniforme ou variável, Deus vê tudo se enquadra perfeitamente no que nós precisamos. Basta que eu lembre o seguinte: o que significa para nós D? Distância, velocidade e tempo. Só que eu uso o Vzinho de velocidade como ali está quando for movimento uniforme. Quando for movimento variável, a gente vem aqui e coloca um Vm, que quer dizer velocidade média ao longo da trajetória. Culpa de quem? Da nossa gravidade. Só para provar que isso funciona, que dá certo, olha só um detalhezinho aqui para você ver uma coisa. Quantos metros nós caímos? 80 metros. Com que velocidade chegamos no chão? Não foi 40? Então, de 0 a 40, qual que é a velocidade média? 20. Então, o tempo que eu gastei na queda foram 4 segundos.
Sim. Se eu pegasse e falasse assim, ó, de outra forma, qual foi a velocidade média? Foi 20? Quanto tempo caindo? 4? Acabamos de cair de uma altura de 80 metros. Então dá para tirar a prova, dá para confirmar todas as informações, dá para tirar todas as nossas dúvidas. Só não esqueça, trajetória chamada lançamento pode ser horizontal, ou seja, do alto de alguma coisa eu jogo alguém horizontalmente, ele vai cair. Então tem duas trajetórias, horizontal e vertical. Ou a partir do solo eu arremesso alguma coisa formando um ângulo com a base horizontal. Chama-se oblíquo. E aí você tem coordenadas verticais, movimento variável, porque a gravidade afeta a sua velocidade. No plano horizontal, é perpendicular à gravidade. Nos dois lançamentos, esta coordenada é movimento uniforme. Até a próxima. Sucesso. Tamo junto. Precisou de mim? Entre em contato. Estamos aí para tirar qualquer dúvida de vocês. Valeu!